Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo, ao ar toda terça-feira às 20h30. Vocês podem acessar, fica gravado no Facebook, no Instagram e pela rádio. O acesso é quando vai no ar. Vocês veem os acessos aí embaixo, né? Então hoje, por exemplo, está indo ao ar, não fica gravado na rádio, mas você pode falar para alguém, ó, entra no Google, coloca o link aí da rádio e você acessa na mesma hora o que está indo ao ar, mas depois não fica gravado. Já no Facebook, no Instagram, ou no YouTube, no Facebook, fica gravado, tá bom? Quais são as lições da reencarnação que vocês já aprenderam, estão aprendendo? Esse é o nosso tema, lições da reencarnação. Eu vou falar aqui sobre vários assuntos, como sempre, para levar a nossa reflexão. Nós somos seres desse planeta Terra, por enquanto. Não sabemos quanto tempo mais vamos ficar encarnando aqui nesse mundo. Fiquem sabendo que vamos viver em outros mundos, tá bem? Fiquem sabendo que alguns de nós vieram de outros mundos. Alguns de nós estão há mais tempo reencarnando na Terra, é assim. E todos, seja de onde viemos, qual é a condição, estamos num processo evolutivo. Para muitos de nós foi planejada uma existência com certos objetivos de realizações externas, mas sempre um objetivo que é comum a todo mundo, as realizações internas, autoconhecimento, autoamor, o que nós abordamos no programa anterior, autoestima. Então, nós somos um ser em construção. E muitos de nós vivenciamos a história da Terra, ou se não, conhecemos a história da Terra, ou deveríamos conhecer, porque é a história da evolução. E nós estamos num ponto da evolução, que não é o definitivo, vamos continuar evoluindo. E dá para entender que nós estamos num ponto importante, onde a tecnologia hoje está pesando muito, e o mau uso da tecnologia prejudica demais a humanidade. É um ponto onde nós estamos vivendo um povoamento da Terra num nível que nunca tivemos antes, cerca de 8 bilhões de seres encarnados, e onde existe um planejamento para esses seres. A Terra já viveu uma fase primitiva, uma fase de muita selvageria, mas existem seres encarnados aqui em pleno século XXI que ainda vivem essa selvageria. Interiormente, não souberam aprender as lições da reencarnação. Com o advento da ciência, principalmente ela despontou a partir do século XIX, o homem se tornou um ser tecnológico. Hoje, você assiste uma coisa que nós, quando éramos crianças, não tínhamos. E em todo o passado da Terra, nem pensar. Crianças com celular, crianças com computador, crianças sabendo mexer no computador, no celular, baixando aplicativos, jovens, todos estão inseridos nesse mundo tecnológico e são seres tecnológicos. Nós temos assistido, infelizmente, ao mesmo tempo, muitas religiões perdendo adeptos. Muitas religiões têm responsabilidade sobre isso, porque não souberam traduzir o que a espiritualidade superior queria dessas pessoas que se diziam religiosas, e isso ainda acontece. Muita gente querendo enriquecer através das religiões, muita gente fazendo verdadeiras loucuras dentro de templos religiosos, e isso gera descrença, afastamento de pessoas. Jesus veio no momento da Terra, ele que é o governador espiritual da Terra, e disse que no futuro ia enviar um outro consolador para explicar tudo que ele não poderia explicar. Nós cansamos de repetir isso aqui. E vem no século XIX os espíritos trabalhadores do Cristo, batendo na porta lá,
vamos chamar assim, aqueles fenômenos das mesas girantes em Paris. E um dos espíritos da equipe do Cristo veio encarnado, Hippolyte Léon Denis Rivaio. E ele foi convidado a estudar aqueles fenômenos. A princípio ele rechaça aquilo, achava que era bobagem, mas quando ele vai ver, ele, opa, tem alguma coisa aí. Isso aí não é magia, não tem alguma coisa acontecendo que eu preciso entender. E ele começou a pesquisar e foi se aprofundando nisso até chegar nos médiuns, chegar na mediunidade e a ter uma interação grande com os espíritos que estavam se manifestando. E ele criou, então, a primeira grande obra, o Livro dos Espíritos, que é um livro de pergunta e resposta. Criou o maior compêndio sobre mediunidade, sempre incompreendida, que passou a ser compreendida com Kardec, que serve de guia até hoje nas casas espíritas, e deixou aquelas 5 obras básicas maravilhosas. E o Consolador veio à Terra. O Espiritismo começa com Kardec, mas não termina com Kardec. E no futuro próximo, a ciência vai confirmar o mundo espiritual. Nós estamos vivendo uma época, principalmente no Brasil, onde nós temos instituições como a Associação Médico Espírita, AME, realizando um trabalho maravilhoso, cada vez mais médicos espíritas surgindo no Brasil. E eu tenho certeza que isso vai ser um movimento que vai se espalhar para o resto do globo nas próximas décadas. Trabalhos científicos vão vir, incluindo o fator espiritual, muitas explicações, processos psicológicos dos psiquiatras. Isso vai ter um entendimento muito maior com o advento da espiritualidade dentro da ciência. E a ciência está caminhando mais rápido para descobrir a espiritualidade do que os espiritualistas ou espíritas em direção à ciência. E tudo vai mudar quando a espiritualidade for confirmada. Nós temos, junto da AME, outros grupos, associações. Eu vou destacar aqui o trabalho da Sônia Rinaldi na transcomunicação instrumental, comunicação com o mundo espiritual através de técnicas, de aparelhos, fantástico. Então, nós estamos caminhando para um novo entendimento sobre espiritualidade. Jesus veio, os cristãos foram perseguidos, Jesus veio falar de coisas espirituais, veio para expandir a nossa mente, veio para nos espiritualizar. E os cristãos foram perseguidos até o ano 313, quando o imperador Constantino se declara cristão. Aí tudo muda. O seu sucessor, Teodósio, declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano, mas começam os concílios de pessoas que se chegaram no poder e que foram estabelecendo regras, que foram implantadas no cristianismo que surgiu depois, né? Esse Consolador, que é mais recente, do século XIX para cá, trouxe uma nova visão da vida, evolui a partir daquela base que Kardec deixou. Nós temos figuras importantíssimas, como Chico Xavier, que é um missionário, que muitos afirmam que seja Kardec reencarnado. A importância de uma obra como O Nosso Lar, que eu estou sempre citando aqui como referência. Enfim, estamos nós aqui falando de espiritualidade. Eu pergunto, que lições vocês estão aprendendo na vida de vocês, tendo o conhecimento da espiritualidade? Isso está ajudando vocês? Acredito que sim, com certeza sim. E fica aquela pergunta, né? Que tipo de compromisso nós tínhamos antes de reencarnar? Como chegaremos na vida espiritual depois que desencarnarmos? Será que as lições aqui serão bem aprendidas? Como está a nossa fé, o nosso sentimento de que tudo isso é uma realidade mesmo? De que eu não estou aqui falando apenas para insuflar o ego e dar uma força, sem ter certeza do que eu falo. Não.
Vocês têm certeza da vida espiritual? Faz sentido a vida sem a vida espiritual? Faz sentido a vida sem a reencarnação? Faz sentido a vida sem saber que vamos atingir uma condição superior de pleno conhecimento, plena felicidade? A obra Nosso Lar, como eu disse, ela é muito instrutiva. E eu vou citar de novo algo que eu tenho usado sempre aqui como referência, o último filme, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, as lições que essa obra traz e que André Luiz traduz para nós. Eu já falei aqui em outro dia o que é o Centro de Mensageiro, descrito na obra Nosso Lar. É um local, um departamento da colônia Nosso Lar, onde são treinados espíritos para reencarnar e servir de mensageiro, de intercâmbio entre os dois planos. Então, vem alguns com a mediunidade extensiva, com uma condição no cérebro, da glândula pineal, onde a pessoa percebe vibrações que outras não percebem, que permite a comunicação dos espíritos através da escrita, a psicografia, através da fala, a psicofonia, através da clarividência, clareaudiência, enfim, é um médium, que é uma antena que nos conecta ao mundo espiritual. E junto deles, desses que são treinados lá na colônia Nosso Lar, no Centro de Mensageiros, vêm instrutores, doutrinadores, palestrantes e outros que foram treinados para vir para cá e servir de intercâmbio e para esclarecer as pessoas sobre a vida espiritual. Então, vou mostrar aí uma figura para vocês, a figura 1. Estou cheio de figurinhas hoje. O que é essa figura aí? São os personagens do filme Nosso Lar. Acima, o Aniceto, que é o mentor, o André Luiz, aquele médico que desencarnou e está lá na colônia, e o Vicente, que tinha sido médico na Terra também. O André Luiz e o Vicente estão aí como observadores. O Aniceto vai planejar com esses três que estão abaixo a reencarnação deles. O Fernando, o Isidoro e o Otávio. O Fernando vem como uma pessoa rica para ajudar o Isidoro na casa espírita. O Isidoro vai ser direcionado para ser dirigente da casa e o Otávio virá como médium e vai falhar, mas vai falhar muito o Otávio. Tá bom? Então, esses espíritos, voltando aqui para mim, estão lá no Centro de Mensageiros e é feito esse planejamento. Eles reencarnam e depois o Aniceto, que é o mentor, vai acompanhar a vida deles aqui na Terra. Eu vou mostrar outra figurinha que eu sempre mostro, a figura 2, dá uma olhadinha aí. As esferas espirituais da Terra. Estão vendo essa estrelinha aí? Onde fica o Nosso Lar. Aí fica o Centro de Mensageiros. Eles encarnam, tem esse tracinho vermelho e vêm até a Terra. Vão viver um tempo aqui na Terra, o dia que desencarnar, vão voltar lá para a estrelinha, para a colônia Nosso Lar. Cada um numa condição. Aproveitando a sequência, olha a figura 3 aí. Mudou da figura 2 para a figura 3. Estão vendo aí um médium desdobrado e um mentor. Quem é esse médium desdobrado? Na verdade, ele é o dirigente. No filme, ele é o dirigente. Na verdade, desculpa, ele é aquele que veio rico para ajudar o dirigente da casa. Ele está dormindo, ele está cheio de dúvidas, e ele então se desdobra, vai conversar com o mentor, vai até a colônia Nosso Lar. E eu sempre falo sobre esse cordãozinho que mostra aí ligando ao espírito desdobrado, é o cordão de prata, que mostra que esse espírito está encarnado ainda. Repararam que os outros não têm o cordão de prata? Esses aí estão desencarnados. Então, voltando aqui para mim. Então, esse que veio para ser o dirigente, ou na verdade veio para dar suporte aos dirigentes, vem com recursos, num momento ele desdobra, ele está cheio de dúvidas, ele vai conversar com o mentor. O mentor conversa, ele volta,
não lembra muito da passagem dele pelo nosso lar. Os nossos sonhos têm muito a ver com isso. A gente, às vezes, desdobra, vai até uma colônia. Retornamos ou não lembramos de nada, o que é muito comum, ou temos fragmentos dessa lembrança na forma de sonho, que às vezes se confunde com coisas do nosso cérebro. Então, esse grupo teve um planejamento reencarnatório. Se eu perguntasse para um deles, você entende o que você veio fazer na Terra? Eles não lembrariam dessa passagem dele pelo nosso lar. Mas eles desconfiariam que eles têm uma tarefa, né? Que eles têm algo a fazer aqui. Agora, independentemente de você que está assistindo participar ou não de uma casa espírita, de ser trabalhador ou não, você desconfia do que você veio fazer aqui? Na sua família, você consegue identificar as pessoas com as quais você tem mais afinidade, com aquelas que você tem menos afinidade, e com relação aos amigos? E aí você já começa a perceber como certos reencontros são mais complicados, os outros são mais fáceis da gente levar. Você, além de olhar para os outros, com relação ao relacionamento, você olha para você? Será que você é uma pessoa de trato fácil? Como está a sua vaidade, seu orgulho, seu egoísmo? A sua prepotência? Você é humilde? Como será que os outros o veem? Essa pergunta que eu estou fazendo, como é que você imagina que as pessoas da sua família veem você? Dá para entender qual foi o seu planejamento reencarnatório? Dá para você sentir o que você tem que melhorar? Né? Então, essas são as questões que a gente deve fazer. Nesse planejamento que foi feito por esse grupo, então, os 3 vão viver a vida deles, como todos nós vivemos, fazendo as coisas que gostam, mas um tempo deles vão dedicar à casa espírita, que é o polo, vamos dizer assim, desse centro de mensageiros. O médium, ele exerce a mediunidade dentro da casa espírita, ele é médium o tempo todo, mas ele vai procurar psicografar a psicofonia, a conversa dentro da casa espírita. E vai tentar não fazer isso fora, porque a gente não aconselha a fazer isso fora. O médium disciplinado, ele estuda, ele se conhece e ele disciplina esse intercâmbio com o mundo espiritual. Influência ele sempre vai receber, mas ele consegue domar, ele consegue se segurar, consegue até evitar. E através de uma prece, a ajuda dos mentores, em determinados momentos inadequados, ele consegue até uma proteção para esses espíritos não chegarem nele, já que ele tem uma antena que está ligada ao tempo todo. Mediunidade é isso, né? Mas ela dá para ser controlada, dá para ser disciplinada. Dentre esses 3, o Otávio veio com muita antena. O Wi-Fi dele é muito forte, muito potente, uma mediunidade muito potente. Mas ele vai usar a mediunidade para ganhar dinheiro, vai começar a bypassar o dirigente da casa espírita, daqui a pouco está olhando para as mulheres que vão na casa espírita, vai engravidar uma mulher que é na casa, enfim, ele vai fazer aquilo que a gente, num termo da gíria, diz, meter o pé na jaca. E quando ele desencarna, ele ainda, de lambuja, vai ser obsessor da própria casa espírita e do dirigente da casa onde ele trabalhou. Ou seja, fez tudo errado, né? Ele vai para um umbral e depois é resgatado pelo Aniceto, o mentor, quando ele se arrepende. Então, na nossa vida, nós precisamos entender bem o nosso papel que nós estamos fazendo, a importância da nossa família, dos nossos relacionamentos, e precisamos ter bastante atenção para essa nossa realidade espiritual. Alguns encarnados trabalham enquanto dormem, trabalham na esfera espiritual. Outros se sintonizam com os umbrais. A gente desdobrou, nós estamos na esfera espiritual. Você sintoniza com aqui ou aqui, acima ou abaixo, né? Muitos vão para planos inferiores. O esquecimento do passado vale para os desdobramentos também. Normalmente o espírito volta
e nem sempre lembra de onde ele esteve. Então, por onde nós temos andado? Como é que está a nossa mente? Estamos conectados com os mentores ou estamos muito afastados deles? O Otávio é uma boa referência de como ele estava conectado, tinha tudo para a encarnação dele ser extremamente proveitosa. Foi feito um planejamento para isso, ele joga tudo fora. Ele joga todo esse processo reencarnatório fora. Eu vou passar um vídeo que mostra o planejamento reencarnatório, conforme foi feito no nosso lar, muito bem feitinho, onde no centro de mensageiros, o Isidoro, o Otávio e o outro, os três, estão conversando com o mentor. E eles estão com meio medinho de reencarnar. Esse negócio não vai dar muito certo, não. E o Aniceto dá muita força para eles. E eles assumem um compromisso, os três, de reencarnar. É lógico, vai reencarnar cada um num canto e a vida vai os conduzir, eles vão se reencontrar numa casa espírita, o que acontece muito. E aí eles vão passar pelas experiências, as oportunidades que eles vão ter através de um trabalho disciplinado, orientado numa casa espírita, de cumprirem seu planejamento reencarnatório. Então esse vídeo mostra essa conversa, que é uma situação muito real, gente. Imaginem o que cada um de vocês não conversou lá em cima, não planejou lá em cima, e o que será que vocês estão cumprindo ou não. Então assistam o vídeo e voltamos já para dar continuidade. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? Quantas e quantas vezes nós já acertamos e erramos em projetos como esse? O que é realmente importante agora? Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. É aquela que pode dar o salto quântico. Ou, infelizmente, atrasar tudo por séculos. Será que a gente podia estar mais avançado? Podia. É esse o tempo das coisas? Talvez. Será que a gente poderia usar o nosso tempo para amenizar as dores e os sofrimentos? E o sofrimento tem mesmo que existir? Todos os dias eu me faço essas perguntas. Mas então, temos o compromisso com o nosso projeto? Mensageiro, desculpa perguntar. Eu sei que eu não deveria, mas eu não posso ficar sem falar isso. E se não der certo? Nós temos algum plano alternativo? O que é não dar certo? Todo esse projeto não depende só de mim, por exemplo. Sabe, eu não posso responder por eles. Se fosse só por mim, não tem problema, eu me garanto. E se eu não tiver cumprido com o planejado, pode me tirar da vida sem dó nem piedade. A bem da verdade, eu sugiro que se a gente fracassar, sejamos tirados da vida, para não piorar as coisas. Mensageiro, se me permite, porque falando aqui do plano espiritual assim, parece fácil, não é? A gente não tem medo de morrer. Não tem problema financeiro, não tem conta para pagar. Mas uma coisa me preocupa. Não é o amigo que vai esquecer de tudo isso quando renascer. Esquecer é parte do processo. Então não podemos ficar repetindo os erros e os vícios. Exatamente. Eu não posso me dar o luxo de falhar de novo. Olha quantas vidas eu tô errando, uma atrás da outra. Então,
temos o compromisso ou não. Vai dar tudo certo. A gente se encontra lá. Eu vou te ajudar. E a gente vai cuidar de você. E o mensageiro vai ter um lugar maravilhoso para trabalhar na Terra. E aí, assistiram o vídeo? Quem é que viu o filme aí? Quem é que lembrou dessa cena do filme? Então eu destaquei alguns pontos aí que me chamaram a atenção. O Isidoro, que é planejado vir como dirigente da Casa Espírita, se vocês repararam, num trechinho ele fala assim: se eu fracassar, me tira da vida física, deixa desencarnar antes da hora, me traz de volta para o nosso lado se eu falhar. E ele falha, e acontece isso. O Fernando, que é o que vem como empresário e vai dar sustentação ao Isidoro e à casa, ele tem medo o quê? Medo de esquecimento do passado. Pô, ele está lá no nosso lar, está todo bonitão lá, tranquilo, feliz. Pedem para ele reencarnar, ele sabe que vai esquecer o passado. Ele já não deve ter muita segurança. Ele vai, vê lá, Aniceto, não, vai reencarnar assim. Não tem jeito. É na carne, esquecido do passado, que a gente mostra o progresso, né? Mas ele tem medo desse esquecimento do passado. O Otávio, que vem como médium, ele fala aí nessa cena, ele reconhece que tem vindo e tem errado em várias vidas e vai errar de novo, né? O compromisso no final é firmado, o Fernando, né, e o outro prometem cuidar do Isidoro, que é o presidente da casa. Então, todo o filme se desenrola dentro dessa perspectiva da reencarnação dos três e de como cada um deles vai aproveitar a sua vida, né? Gente, as colônias espirituais são uma realidade, tá bem? No nível mental que nós não temos condições ainda de estar no universo como espíritos superiores, muito desapegados do nosso corpo físico, nós ainda somos apegados, ainda precisamos das coisas, da matéria. Então, num mundo assim, quando o espírito desencarna, ele vai reproduzir lá o tipo de vida que ele vivia aqui. Então, as colônias são plasmadas por espíritos superiores para receber esses espíritos que ainda precisam dessas referências materiais. E o que acontece? A vida numa colônia é muito parecida com a vida aqui na Terra. Praticamente uma é cópia da outra, sendo que a vida espiritual é a verdadeira vida. E o André Luiz reconhece isso, né? A vida verdadeira é lá, não é aqui. A Terra é uma passagem rápida. Mas, assim como existe o nosso lar, existem inúmeras, centenas, talvez milhares de colônias no mundo inteiro. Então, vou mostrar mais uma figurinha aí. Para mim é a figura 4. Inúmeras colônias sobre o Brasil. É um rabisco que eu fiz apenas para ilustrar, que são várias colônias, muito mais do que está mostrado aí. Isso é mais um rascunho, né? Então, nós temos inúmeras colônias espirituais. Então, voltando aqui. E nós viemos de uma delas. E já passamos por algumas, sem dúvida. Então, nesse filme, mostra a atuação dos mentores e nós temos os nossos mentores. Vocês conversam com seus mentores? Como que você conversa com seu mentor? Não fica pensando que ele vai sentar na sua frente e bater um papo. É através da prece, da comunicação mente a mente, porque ele está desencarnado. E você não pode acessá-lo por enquanto. Mas você tem que ter a fé de que você é acompanhado e conversar através da sua prece com o seu mentor da seguinte forma. Vou dar um exemplo. Eu estou com uma dificuldade qualquer. Você não vai pedir para ele resolver o seu problema, mas meu mentor, meu anjo da guarda, me ajuda a ver a saída para esse problema e me dá força para eu caminhar no sentido dessa solução.
tá bom? Ou então, você quer desbravar uma coisa nova. Meu mentor me inspira para que eu busque os caminhos daquilo que eu preciso para ter um melhor entendimento sobre isso, sobre aquilo. E assim é. Pedir ajuda ao mentor, ao anjo da guarda, para ele abrir seus caminhos. Mas você tem que se levantar e fazer. Não fica achando que o anjo da guarda vai dar tudo de graça e sem esforço. Nunca vai fazer isso, tá bem? Então, nós sempre somos acompanhados por esses seres que nos amam e que ajudaram a planejar nossa reencarnação. Então, nesse momento, lá em cima, tem vários espíritos nos acompanhando, olhando lá embaixo. Vamos ver o que o cidadão está fazendo. Você aí que está vendo o vídeo, viu? O que o fulano está fazendo lá? Como é que está sendo a vida dele? Ih, caiu. Ih, progresso. Está indo bem. Não está indo muito bem. Vai lá você para ajudá-lo. Vai lá para inspirar. É assim? É assim. E quando você busca, você encontra. Por isso que a prece é importante. Por isso que a conexão é importante. Porque nessa caminhada da vida, nós vamos o tempo todo sofrendo a influência dos espíritos. Se você não quer ser influenciado por espíritos superiores, por aqueles que te amam, que planejaram a sua reencarnação, sem um mentor, sem o anjo da guarda, com quem que você vai conectar? Com aqueles que estão numa vibração baixa, que estão aí só para atrapalhar, sofrendo ou em condição pior do que você. Que é a opção que muitos fazem, que não querem nem fazer prece, não querem se espiritualizar e ficam à mercê desses espíritos que sempre vão influenciar, porque os espíritos influenciam a todos nós o tempo todo. É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossa vida? A resposta deles: influenciam a tal ponto que praticamente são eles que os dirigem. Ou seja, como a comunicação é mente a mente, nossa mente é emissora e receptora. Os desencarnados também são mentes emissoras e receptoras. Isso é uma característica do espírito, pensar e emitir ondas e receber ondas. Então, esteja você encarnado ou desencarnado, você está emitindo e recebendo ondas. Então, você encarnado, se você não está emitindo ondas numa vibração superior e não está pedindo uma ajuda, você está emitindo ondas, de repente, de dor, de sofrimento, de pensamentos mais baixos, que vai encontrar sintonia nos espíritos que estão nessa condição. Isso é obsessão. Obsessão, praticamente, é uma questão de sintonia. Então, usem a prece. Querem aproveitar bem a sua encarnação, ter boa inspiração, façam prece e, o mais importante, busquem o bem, busquem o amor. Mostrem para eles que você está fazendo progresso. Se esforce. Tenha vontade de melhorar. Tente pensar fora da caixa, fora da bolha. Sair desse mundo de mídia, de comerciais, de imposição de um padrão no modelo da sociedade, que normalmente é um modelo doentio. E uma das maneiras de você fazer isso, de sair da bolha, é você se conectar com a espiritualidade maior. Despertar espiritualmente, olhar para fora de si, desenvolver o amor, a compaixão e passar a ter passagens lúcidas pela vida espiritual. No filme Nosso Lar, quando André Luiz desencarna, existe um diálogo dele com um dos espíritos lá, onde é mostrado para ele, André Luiz, como ele aproveitou mal a vida dele. E num determinado momento, André Luiz fala: eu desperdicei a minha vida. Então, esse é o sentimento de perda de tempo, de uma encarnação que não foi bem aproveitada. Tá? André Luiz teve esse sentimento. Então, minha gente, é muito complicado a maneira como a gente, às vezes, vê a vida de forma negativa. Como a gente não se valoriza, não valoriza a vida, não valoriza essa comunicação com a espiritualidade, não valoriza a família, os amigos,
e eu faço a pergunta lá do início: que lições a vida está trazendo para você? Você acha que está aproveitando bem o seu tempo? Você acha que está conseguindo se conectar mesmo com as forças superiores do universo? Essa resposta está com cada um de vocês. Eu me faço essa pergunta o tempo todo. Será que eu estou aproveitando a minha reencarnação? Será que quando eu voltar para lá eu vou ter muita coisa para me envergonhar e pouca coisa para eu dizer assim para mim mesmo: puxa, cara, você ralou, mas você conseguiu vencer, você aproveitou essa encarnação, né? Ou será que eu vou chegar lá cheio de culpa, arrependimentos, todo fechado, sofrido, né? Então, vamos aproveitar as lições da reencarnação. Eu vou parar por aqui. Eu não sei se eu desenvolvi bem esse tema. Eu queria passar um sentimento para vocês da importância da vida, do momento que a gente está passando, tá? Então, que cada um faça essa reflexão. Eu me despeço para vocês. Um grande abraço para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.